bem-vindos ao Materializando, o podcast do Grupo Mater, que pega ideias, projetos, empresas que se materializaram, histórias de empreendedores e empreendedoras que materializaram significativos projetos, e a gente está aqui hoje numa situação que eu não sei nem o que, se o nome foi, esse nome não foi dado por ele, mas poderia ter sido dado por esse cara que eu vou conversar hoje aqui. Essa pessoa se chama Ricardo Cadar de Almeida. Ele é fundador e CEO da Bipass, empresa referência em soluções de controle de acesso inteligente e identificação digital por reconhecimento facial. Membro do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Mineiro, a gente vai ter que falar disso, porque com experiência consolidada em empreendedorismo e tecnologia, Ricardo lidera a Bipass desde sua fundação, conduzindo a empresa a atuar nos principais estádios e arenas do Brasil e América Latina, como Allianz Parque, Maracanã, entre outros, além de eventos de grande porte. Ricardo Cadar, seja bem-vindo, querido. Que bom te receber aqui e que honra poder falar contigo sobre sua trajetória, sobre seu negócio, sobre suas ideias que se materializam. Você tem um camarada que tem a habilidade de sonhar e de o sonho virar projeto, e projeto virar empresa, em fração de segundos, dias. Essa é a sua história. Então, para nós, para o nosso ecossistema e para toda a nossa audiência aí, esse papo vai ser bom demais, porque essa história eu conheço bem e eu queria muito que você contasse para a gente. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Roque, obrigado. Eu já posso começar falando que a culpa é sua? Pô, aqui o papo é aberto. Posso começar falando que se hoje a empresa realmente existe e eu estou aqui, nós estamos nessa jornada aí, você tem grande parte de, entre aspas, culpa, né, e de mérito nisso aí também. Então, ao longo do tempo, ao longo do culpa nós essa vamos falar. Eu tenho sido culpado de muita coisa, mas essa é uma culpa que quem dera eu tivesse nessa posição, mas eu vejo que tem muita coisa para te contar dessa origem. Cara, conta pra gente aí, como é que foi esse troço? Nós estamos aqui em março de 25, as pessoas não sabem quando a gente está gravando, enfim, mas para dar a referência, como é que começou essa Bipass e como é que é isso? O que rolou? Posso contar a história inteira? Eu tinha acabado de sair da minha empresa, de uma outra empresa onde eu era CEO, onde você, inclusive, era consultor lá, e eu falo que você foi um dos grandes responsáveis, porque foi mesmo. Não só por me abrir o olho na época que eu estava na outra empresa sobre as possibilidades que a gente tinha de crescimento, ou mesmo de alguma vertical que a gente poderia atuar, etc. Mas o certo é que na minha saída da outra empresa, que eu estava como CEO também de biometria facial, eu fiquei naquele momento meio perdido, né, do que fazer. Fui convidado por umas 3 empresas para que assumisse um papel aí de C-level em algumas empresas, mas eu tinha dentro de mim, você lembra bem, aquela vontade de não ir para uma estrutura muito... Eu ficava sempre pensando assim, será que eu vou para isso ou abro a minha própria empresa? Né? Esse sempre foi o meu pensamento. Nós chegamos, inclusive, a conversar, né, sobre... Se tem uma coisa que eu tentei fazer em minha defesa, como é que é? Esse cara tá no mercado. E aí, você não tem... Eu tentei. E eu te falei não posso amarrar o homem, não. Eu lembro que eu te falei na época. Eu falei, Roque, cara, eu quero ir para um negócio meu, que eu acredito. E eu falo que você tem muita contribuição, porque na época eu estava ainda morando em Belo Horizonte, hoje eu moro em São Paulo, a empresa já foi aberta em São Paulo, isso foi uma coisa que nós falamos também na época muito, cara, vamos abrir empresa em São Paulo, acho que São Paulo é um mercado assim que ele é mais pujante, né, nesse sentido. E na época que nós dois conversamos, você me deu um conselho que eu não esqueço e eu acho que fez toda a diferença na minha vida, que foi o conselho de criar a rotina, né? Você virou para mim e falou, Ricardo, cria uma rotina para você, vai terça-feira para São Paulo e volta quinta. Por quê? Porque se você for toda terça e voltar quinta, quando você estiver numa reunião na quinta-feira, você pode falar para a pessoa que uma próxima reunião pode ser na próxima terça. Então você criou uma rotina ali para você, isso vai fazer diferença na sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu, por isso que eu te
sempre falo que você é culpado. Tem uma coisa dessa época, só te cortando, porque eu acho que é legal. Teve uma conversa por telefone, você me ligou, e aí você já tinha formado uma ideia de que você ia pensar em Belo Horizonte. Não foi nem por telefone, eu fui no seu escritório. Mas teve uma emblemática que eu me lembro, assim, que você dá os argumentos por que você tinha que ficar em Belo Horizonte. Exato. E os argumentos que você usou eram frágeis, acho que eu vi. E como eu tenho essa natureza um pouco mais de confronto, eu falei, cara, não tô entendendo nada que você tá falando aqui pra mim. Eu disse, não, porque eu vou ficar próximo, qualidade de vida. Você falar de qualidade de vida nessa altura do campeonato. Com filho criado já. Com os meninos tudo grande, não, porque eu vou ficar perto dos meninos. Menino? Então, assim, 25 anos. A menina já entrou na faculdade e tal. Eu falei, cara, eu tô achando que você tá... Você tá dando desculpa. Foi isso mesmo. E aí, nessas provocações que você fez, uma delas foi essa. Eu queria sua rotina, vai para lá. E eu fiz isso. Eu comprava passagem para vir terça-feira de manhã, voltar quinta-noite. Você também estava um pouco nessa na época. Tava assim. E o mais importante, você me deu um pouso, né? Você me deu um lugar para ficar. Você tinha acabado de abrir o escritório aqui em São Paulo, estava naquela agenda sua de querer criar algumas empresas que iriam fazer parte do ecossistema Mapper. O início desse jogo. Né? O início disso. Nós estamos falando em 2 anos e meio atrás, ou seja, julho, agosto de 2022. Né? Você falou, fica no meu escritório lá, não precisa pagar nada, não. Fica lá e... A gente almoçar, pô. A gente almoçar, pra gente trocar ideia, etc. E eu fiz isso. Eu vim toda terça e quinta, criei uma rotina, segui o seu conselho. E numa dessas vindas, eu já com a ideia de... Aí já descartando completamente a ideia de ir para um outro projeto que não fosse a minha empresa própria. Nós estamos falando aí também de agosto, setembro de 22. A gente, numa dessas vindas, eu tive uma oportunidade que apareceu através de um amigo meu, de apresentar a empresa que eu tinha idealizado ainda, né? Eu costumo falar que o meu escritório mesmo era a minha mochila, né? A gente ficava praticamente nós dois lá sozinhos naquele escritório, né? Praticamente. Isso mesmo. E eu ficava nisso. Numa dessas oportunidades, numa dessas vindas, eu tive a oportunidade de apresentar o que eu tinha idealizado ainda no papel para o Palmeiras na época. E aí tudo aconteceu, né? E aí o mais interessante, também a gente pode falar um pouco, é que eu tomei o escritório de assalto, né? Assim, eu te expulsei. Eu te expulsei do escritório. Começou com uma pessoa, era só eu, depois 2. Eu acho que lá tinha umas 15 posições, se não me engano. 15, 16 posições. A hora que você assustou, uma semana você vinha, tinha 2, outra semana tinha 3. Umas catracas de reconhecimento. Umas catracas no meio do jogo. A recepção virou o nosso depósito. Você chegava... Quando eu chegava, o pessoal dava uma ajeitada ali para tentar me iludir. Você chegava e falava assim, Ricardo, assim, não é por nada não, mas eu ainda recebo gente aqui nesse escritório, tinha catraca, tinha dispositivo, tinha fio nas mesas todas. Ninguém entendia por que eu não tomava uma providência. Aquele laboratório, né? O laboratório nosso era ali, máquina de solda. Você lembra? Máquina de solda em cima das mesas. Aí, quando a Débora, que trabalhava lá na época, falava assim, o Rock tá vindo hoje, aí todo mundo saía catando coisa assim pra poder... Não, e assim, eu recebia às vezes, e aí contando do lado de cá, né, a turma do lado de cá, pô, Rock e tal, e aí o pessoal não entendia porque eu não tomava providência, porque eu sou resolutivo, enfim, de uma maneira geral, e aí um dia eu tive, não, no dia que você tiver, e aí teve uma situação até que foi criada com um sócio, eu falei, não, pô, escritório é nosso ou não é? Eu falei, pô, deixa eu te falar, para ele ser o escritório é de quem usa, de quem ocupa. Então, se coloca na posição de ocupar, que eu dou um telefonema pro Ricardo e tal. Até lá, é dele. Foi mais ou menos Porque isso. É um pouco, cara, da lógica do ecossistema, você sabe como é que eu penso. E eu acho que, nesse caso, tem muito, quando você fala culpa, né? Eu preciso também aqui reconhecer, publicamente, a oportunidade de reconhecer, que você também tem muita culpa na origem da gênese desse ecossistema. Então, foi uma troca muito... Deu certo. O ecossistema que você sonhou com a gente deu certo. Porque é um lugar de incubadora de quem está a fim de fazer acontecer, enfim. E sem buchitagem, e com energia, com verdade ali na história. Então, para mim, essa história é muito legal. Mas tirando o bastidor, a verdade é que você chegava lá uma semana, tinha 2 pessoas. Na outra tinha 3. Daqui a um mês tinha 5.
No outro mês tinha 8. E caixa para tudo quanto é lado, e confusão, e não E tinha só para depósito. contar, quando esse negócio de eu ter sido expulso do meu próprio escritório é verdade. É verdade mesmo. Eu saí do escritório e falei, ó, Ricardo, ó, chegou numa situação que agora eu vou precisar, porque de fato a gente usava São Paulo muito como um apoio, porque nossa turma está sempre Tinha uma sala de reunião que você não tinha nem espaço não mais tinha, para cara, ó, deixa eu te usar. falar, aí foi ótimo, porque inclusive quando a gente a gente saiu do Jardins, foi para Vila Olímpia, foi para Itaim, também você ficou pouco tempo, porque Não, fiquei 2 meses. a companhia... Isso que eu ia falar, assim, então assim, nós estamos falando de agosto, setembro de 2022, quando eu era o único funcionário da empresa, para hoje, 2 anos e meio depois, nós temos 44 funcionários, hoje um escritório bonito que nós fizemos ali na Alameda Santos, Lindo. é um escritório bonito e tal, exatamente porque não cabia mais, né? E hoje, por incrível que pareça, já não cabe, se eu tiver todo mundo da empresa aqui em São Paulo, é claro que a gente tem operação aí no Brasil inteiro, então tem muita gente fora, mas hoje as terças e quintas, que são os nossos dias obrigatórios, já fica apertado. Então, isso é muito legal, né? Assim, ver que nesse curto espaço de tempo a empresa cresceu. A empresa está falando, nós estamos falando de 20, 26, 28 meses de empresa. Exatamente. Em torno de 26, 28 meses de empresa. Então, o primeiro contato... O primeiro contrato foi em novembro de 2022, então tem menos tempo ainda. 26 meses, 27 meses do primeiro contrato, que é quando a empresa foi fundada mesmo em agosto de 22, como registrada na junta comercial, mas assim, o primeiro contrato efetivo foi em 10 de novembro de 22, que foi o início dela. Falando de gênese dessa história, eu acho que aí tem umas questões que são, para quem tem uma questão energética, espiritual até, e Deus falou ali contigo, poxa, onde começa essa conversa, né? E aí eu acho que você tem aqui que você é do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Mineiro, o maior clube, né, da história da humanidade. Mas eu acho que, do ponto de vista organizacional, tem ido bem, tem se organizado, mas o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, talvez tenha sido, que foi o pontapé inicial da BPS, aí ter batido lá e toda a construção e a liderança forte de quem está à frente lá do Palmeiras. Né, eu participei muito desse movimento ali contigo, e no início ali, entendendo que a liderança forte, a Leila, né, citando aqui nominalmente, bancou ali essa história e teve coragem de fazer esse movimento. Conta pra gente um pouquinho desse início e como é que foi essa... Você não começou pela terceira divisão e foi dando tempo para testar. Você começou do clube mais organizado, que estava mais... Sem dúvida. E criou ali um padrão absolutamente diferente em semanas. E eu que tive a oportunidade de ver isso de pé. Conta pra gente. E outro dia, pra você ter uma ideia, saiu uma reportagem nossa na revista Exame, e tem uma coisa que eu tenho na minha vida, é gratidão. Por você, por outras pessoas também que ajudaram a gente nessa jornada, e eu mandei uma mensagem para a Leila, na verdade ela me respondeu, ela na verdade me mandou a mensagem dando os parabéns, eu falei, Leila, muito disso eu devo a você, porque foi quem teve a coragem, como você disse, de fazer o primeiro estádio com biometria facial do mundo, né? Não era do Brasil. Do Brasil, tudo bem, mas foi do mundo. Então, contando um pouco dos bastidores aí, o dia que eu tive a oportunidade de apresentar essa solução para o Palmeiras, por coincidência, talvez destino, Deus, cada um acha o que quiser, a Leila entrou na sala. Entrou na sala e eu estava lá eu andava na mochila sempre com um equipamento daquele de biometria facial que eu saía mostrando para todo mundo, né, como se fosse um caixeiro viajante. A Leila entrou na sala, porque eu estava, na verdade, mostrando isso para uns funcionários lá do Palmeiras. Ela entrou e falou, o que é isso? Aí eu falei, aquele jeito pouco comercial que você sabe que eu sou, falei, Leila, isso aqui é o que vai resolver os seus problemas. Vai resolver. Ela falou, mas como? E aí eu expliquei. Ela falou, eu quero isso aí. Então, o pontapé inicial foi a coragem dela, inicialmente, de acreditar que aquilo ali que estava ali na frente ia resolver o problema dela, e mais ainda, óbvio que na época ela não sabia disso, né? Senão talvez não tivesse contratado, a empresa de um homem só, né? Que era a empresa de um homem só na época. Óbvio que ela não sabia. Não, e assim, casos interessantíssimos. Casos interessantíssimos, né? Assim, nós assinamos um contrato dia 10 de novembro, para entregar o clube dia 30 de novembro, era eu. Clube Social, era eu, o único funcionário, né? Depois, para entregar o estádio em 19 de janeiro, né?
nunca tinham sido feito um estádio na vida, é loucura, aquelas loucuras de empreendedor. Mas assim, talvez se ela soubesse disso na época, ela teria tido um pouco mais de cuidado do que teve, mas assim, a coragem que ela teve e a segurança, na verdade, que eu passei, dizendo que eu já entendia do assunto, né? Pelo menos do assunto eu já entendia, nunca tinha sido feito um estádio inteiro com biometria facial, como eu disse, mas pela meu background aí, anterior da empresa que eu vinha, eu já sabia como era o jeito de funcionar, né? Ainda com várias dúvidas, claro, mas o jeito, pelo menos, eu já sabia como fazer. Então foi isso, assim, o Palmeiras, realmente, um dos maiores clubes do Brasil, foi o nosso precursor, assim, foi o precursor nisso, foi o clube que apostou na gente e que nos deu a oportunidade de ser o que a gente é hoje, né? Então eu tenho muita gratidão pelo Palmeiras, pela Leila, na sua presidente Leila, que foi quem teve a coragem, mas isso depois expandiu aí tem um fato curioso que as pessoas acham que a gente tem alguma coisa a ver com isso, nós não temos nada a ver, que foi a Lei Geral do Esporte, que nós começamos a operar no Palmeiras em janeiro de 2023, em junho de 23 veio uma lei obrigando a todos os clubes, aos estádios, na verdade, acima de 20 mil pessoas, a terem obrigatoriamente a biometria facial a partir de junho desse ano de 25. Então, isso também, de certa forma, ajudou a impulsionar o nosso negócio, porque vendo que no Palmeiras tinha dado certo, o governo brasileiro resolveu instituir uma lei que que isso seria obrigatório a partir de agora desse ano. E explica para a gente, a quem não conhece a Bpeso, o que é esse reconhecimento facial e como é que funciona isso já, agora não só no Palmeiras, e sim no Brasil inteiro, esse processo, porque algumas regiões talvez ainda não tenha chegado ainda a Bpeso para poder... Como é que funciona esse processo de entrar no estádio por reconhecimento facial? Não legal. Tem, né, não utiliza mais o QR Code ou ingresso, quer dizer, dispensando... Tem alguns problemas que a Bpeso endereça que são importantes, a questão do cambista, né, sem dúvida. E a questão da segurança dentro do estádio, quem está entrando, enfim. Conta pra gente aí, quem não conhece, o que a Bpeso faz? Isso é muito interessante, até porque, voltando um pouquinho lá no Palmeiras, quando eu falei com a Leila que eu estava lá para resolver o problema dela naquele dia, naquela época, era o problema de cambismo. O Palmeiras tinha acabado de ir para uma semifinal de Copa Libertadores da América, e no dia do jogo, que o mando de campo era do Palmeiras, metade do estádio estava na mão de cambista. Dos ingressos do estádio estavam na mão de cambista. Então, o problema que a Leila queria resolver, na época, era o problema de cambismo. E eu disse a ela, o que realmente aconteceu, que era o seguinte: a partir do momento que você tem biometria facial, não tem cambismo, porque você não tem como passar sua face para outra pessoa entrar no seu lugar, né? Então, o primeiro problema a resolver foi o cambismo. Eu costumo dizer que a gente atirou no que viu, matou o que não viu, e acertou no que não viu, porque nós atiramos no cambismo, esse era o principal motivo. E hoje a gente vê que a solução que nós implantamos, não só no Palmeiras como em todos os clubes, endereça um monte de outras coisas. Então, cambismo é o primeiro deles, né? A gente matou, elimina a questão do cambismo. De sobrepreço para o ingresso de qualquer evento de grande porte. E outra coisa, ingresso falso, né? A gente tinha muito também na época do QR Code, ingresso falso. Eu tirava um print aí de 10 ingressos, vendia 9, um entrava, os outros 9 não entravam, porque o QR Code era para um só. Então, acabou também isso. A outra coisa que nós começamos a ver é a questão da segurança pública, né? Foi um dos motivos, inclusive, da lei ser instituída, é a questão da segurança pública. Então, hoje... Acho que houve uma morte no estádio, mais uma, né? Hoje a Bpeso tem uma conexão direta com o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Segurança Pública dos estados onde a gente atua, em que todo torcedor que compra o ingresso, o CPF desse torcedor é mandado para o Ministério da Justiça em tempo real e também volta para a gente em tempo real se aquele torcedor tem algum problema com a justiça. Tipo, mandado de prisão em aberto, descumprimento de sentença, né? A pessoa tem, às vezes, uma sentença de prisão domiciliar e está indo a um jogo de futebol, esse tipo de coisa, né? Isso, a polícia, não é determinação nossa. A polícia determina para a gente quem ela quer bloquear no estádio, no acesso ao estádio, e a partir daquele momento ela faz o trabalho dela de efetuar a prisão caso a pessoa vá ao estádio. Então isso também ajudou muito. Eu tive agora, recentemente, com o Major Fernandes, que é o responsável aqui na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo por o projeto Muralha Paulista, que faz exatamente isso, a diminuição
da violência no estádio do Allianz Parque foi 80%, por conta disso. E a própria biometria facial, a pessoa já se sente um pouco mais vigiada, porque nós temos o cadastro dela completo. A face dela, os documentos dela, temos o e-mail, o CPF, né, tudo dela, telefone, ou seja, ela também já se sente um pouco mais vigiada. Então, a questão da segurança pública também foi endereçada. Outra coisa muito importante é que o clube, até a biometria facial entrar, e os clubes que hoje não têm biometria facial ainda têm esse problema, não sabe quem são as pessoas que estão dentro do estádio dele. Então, que é uma loucura. Que é uma loucura, que é por uma série de coisas. Para fins de segurança, nós já falamos aqui, é uma delas, mas para fins de BI do próprio estádio, do próprio clube. Se eu sei que o Rock vai na Arena MRV 10 vezes por ano, ou 20 vezes, ou em todos os jogos do Atlético, o Rock tem que ser tratado de uma forma um pouquinho mais especial. Deveria ser de uma pessoa que vai uma vez no ano. Né? Então, assim, o clube tem essa possibilidade hoje, nós damos essa informação para o clube, de como ele, e aí ele é que vai saber como tratar, como que ele trata o torcedor dele que vai em todos os jogos, ou o torcedor que vai a vários jogos e que não é sócio-torcedor e que poderia virar sócio-torcedor, porque para ele é mais vantagem, pela quantidade de jogos que ele vai, de virar sócio-torcedor. Ou seja, tem um monte de informações que a gente pode dar para o clube que hoje ele não tem. Né? E a última das coisas que é muito interessante é a experiência do torcedor. Você mesmo já participou algumas vezes, você já foi com a gente lá algumas vezes. A experiência do torcedor é assim, sem nenhuma dúvida, uma coisa que não tem volta. Assim. E que é talvez o colateral que gerou uma proposta de valor mais ampla. Mais ampla ainda. Porque no final, eu me lembro, me faça recordar, no primeiro dia, que um estádio de futebol, de um grande evento do mundo, esportivo no mundo, que foi, acho que em abril, um jogo do Palmeiras com o Grêmio. Foi Grêmio e Palmeiras. Grêmio e Palmeiras. Acho que foi em maio, se não me engano. Abril ou maio, alguma coisa assim. Ou seja, janeiro começou a implantação. Acho que você estava lá nesse dia. Tive presente. E existe foi o dia que nós completamos todos os portões. Exato, começou a estratégia de portão. Nós completamos todos os portões. Foi o dia que foi todo o estádio inteiro nessa história. Exatamente. E uma das expectativas, eu fiquei, inclusive, muito curioso, porque eu fiquei no portão das torcidas organizadas, para poder entender, poxa, aqui é um lugar onde... porque, na verdade, a torcida organizada chega em bando, né, em mais gente, de galera, e então cria-se uma fila. Então, todo o sistema de barricada para que chegasse, né, e aí eu acho que é legal você comentar a taxa incrível, né, de acho que 2 torcedores por minuto, 3 torcedores por minuto. Na verdade, por QR Code a gente tinha 7 por minuto e na biometria foi para 18 por minuto. Ou seja, 7 para 18, você está falando de não ter mais fila. Para você ter uma ideia... E a experiência de entrar no estádio, que sempre foi um drama, porque... Exato. Filas enormes. Pior do que entrar em estádio é entrar em avião, que aí tem que resolver esse problema lá. É uma vertical interessante. Para entrar no avião. E aí foi incrível, porque aí sim a empresa... E aí, assim, foi interessante que nós falamos do primeiro jogo com biometria facial e agora eu vou falar do último jogo que nós fizemos, que foi domingo agora, Flamengo e Fluminense, final do Campeonato Carioca. Maracanã. Foram 67.800 pessoas entrando por biometria facial e foi o recorde absoluto do Maracanã de velocidade de entrada. Foram 1.114 pessoas por minuto. Por minuto. Recorde. 1.114 por minuto. Pessoas por minuto entrando no Maracanã. Então foi 67 mil pessoas por biometria facial. Ou seja, 60 minutos entrou... Com 1.114 pessoas por minuto. Então, assim, você vê, nós começamos lá, né, naqueles primeiros portõezinhos lá, com Palmeiras, em 2023, no início, abre um portão, abre outro, e hoje, o maior estádio do Brasil, Maracanã, nós falamos do primeiro jogo e agora do último jogo, que foi Flamengo e Fluminense. Ô, Ricardo, e essa operação que você está falando do Maracanã num grande evento, mas você está falando hoje de um market share significativo em relação ao Brasil, porque você está em grandes clubes, a Bipes de fato é um sucesso, então não é só esses 67 que entram ali simultaneamente em jogos do mesmo horário, você tem uma operação descentralizada. Como é que é pilotar esse negócio? Nós temos hoje, por exemplo, vamos pegar agora o Campeonato Brasileiro que vai começar. Em média, o Campeonato Brasileiro coloca Série A, tá? Somente a Série A, coloca em média, por rodada, 500 mil pessoas. Então, 500 mil pessoas por rodada vão assistir os times do Campeonato Brasileiro. A Bipes vai colocar das 500 mil, 360 mil pessoas, dos 500 entrarão através da nossa solução. Por rodada? Por rodada.
por rodada. Né? Então, em torno de 70 e poucos por cento aí do market share da número de torcida da Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, e nesses 26 meses que você conseguiu sair desse portãozinho do Clube Social do Palmeiras para ter 75% de share, o que você fala pra gente aí? O que você atribui a essa sua voracidade, essa capacidade de gerar esse valor em tão pouco tempo? O que você fala? Bom, primeira coisa é a capacidade comercial. Acho que isso é muito importante, né? Que era uma preocupação. Uma das coisas que a gente falava muito é que todos os problemas se resolvem com vendas. Né? Com venda. Bota contrato dentro da empresa, eu sempre falei isso, coloca contrato dentro da empresa que o resto a gente resolve, né? Claro que não é bem assim, no sentido de que tem tropeços, né? Óbvio, né? A empresa crescer muito rápido, do jeito que cresceu, você tem que vir acompanhando uma estrutura por trás disso. A gente tem uma coisa interessante, que é uma coisa de operação do estádio, ou seja, eu tenho hoje estádios no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Em Minas, ou seja, nós temos estádio no Brasil inteiro. E a gente precisa estar operando localmente, né? Não é uma operação que a gente pode estar sentado atrás de uma mesa operando isso. Quem dera que fosse, mas não é. Então, assim, essa expansão, esse treinamento de como é que isso acontece, etc. Até você também achar o ponto ideal do seu produto, né? Que a gente começa com um produto, e eu costumo dizer lá no escritório, né, que lá na nossa empresa, que a gente começou do jeito que deu. Assim, como eu disse aqui, eu tinha um contrato eu assinei o contrato dia 10 de novembro, para entregar dia 30 de novembro com um funcionário, nós fizemos o que deu para fazer. Claro que ainda tem muita coisa a ser consertada, tem muito erro. O próprio produto, o próprio amadurecimento da solução, e eu costumo dizer também que nós criamos um mercado, né? Foi um mercado criado por nós, que não existia esse mercado de biometria facial para entrada em estádio, e tampouco para evento, né? Que também nós vamos falar daqui a pouco, é uma vertical que nós também migramos a empresa também para fazer eventos. Não existia esse mercado. Então, quando você é pioneiro no mercado, eu ouvi outro dia o Jeff Bezos falando uma coisa muito interessante. Eu não sei se foi o Jeff Bezos, acho que foi. Não, acho que foi sim, foi o Jeff Bezos falando o seguinte: qual que é o grande sucesso do AWS? Porque ele ficou surfando uma onda durante muitos anos sozinho no mercado. Mas as empresas que vieram depois, e não são empresas pequenininhas, né? Tipo Google, tipo outras aí, vieram também muito mais agressivos porque aprenderam com ele. Então, aconteceu um pouco, claro que guardadas as proporções, com a gente. Nós tivemos todo o aprendizado de criar um mercado. 2 anos depois, esse mercado hoje está criado, tem concorrência já nesse mercado, e nós acabamos nos tornando a referência. Eu hoje nós também, no dia 18 de março, ou 19, né, de março, hoje eu estava discutindo com o Flamengo a questão dos KPIs. E eles estavam assim, mas busca um KPI ou uma meta que tem nesse mercado mundial. Eu falei, gente, não tem. O problema é que não tem essa meta. Essa métrica, né? Essa métrica, na verdade, mundial. A métrica somos nós. A empresa hoje já fez, em março de 2025, 280 jogos com biometria facial. Assim, não tem nenhuma empresa no mundo hoje que tenha feito 30. Talvez tenha feito 30. Então, a métrica somos nós, né? Então, isso custou muito a gente adaptar o produto, né? A gente foi adaptando ao longo do tempo, ao longo desses jogos aí que você acompanhou alguns lá, a gente foi adaptando, precisamos de mais isso, coloca, precisamos de mais aquilo, coloca. Nós fomos criando e formando esse produto. Então, hoje, eu falo o seguinte, voltando aqui à pergunta original, coloca contrato, vende, que a gente dá um jeito. Nem sempre é verdade, porque o dar um jeito você pode capotar, mas graças a Deus nós conseguimos. Também aos trancos e barrancos, não foi nada fácil. Você acompanhou grande parte da história aí, você sabe disso. Não tem nada fácil, mas nós conseguimos chegar, acho que do outro lado. E aí, agora, escalar isso de uma forma mais assim, estruturada. Eu tenho te ouvindo falar e lembrando dessa história, pensando como que tem algumas competências que eu vejo que você desenvolveu e tem e tal. Uma delas é a capacidade de qualificar a mesa. Então, que você falava muito isso lá atrás. Eu tenho esse discurso há muito tempo, porque eu de fato acredito que precisa ter muita criatividade nesse movimento de qualificar a mesa. E nesse ponto, cara, assim, eu acho que você trouxe bom, você começou essa história, mas
muito desbravando, né? Então, acho que você trouxe sócios, né, que qualificaram a sua mesa. E eu me lembro o seguinte, às vezes as tarefas, a gente almoçava, as tarefas eram, cara, eu preciso arrumar, então tem que arrumar o quê? Um sócio assim, um sócio assado? Nunca vi gente arrumar sócio assim. Eu vou achar os caras. E eu acho que você conseguiu capacitar as pessoas, trazer as pessoas certas de uma maneira muito veloz. Você teve uma habilidade de compor muito grande do ponto de vista societário. Aí você teve o momento de você qualificar sua mesa com investidores, eu acho que você também conseguiu construir, eventualmente trazendo inteligência de negócio, e eu acho que nesse caso a gente nos conectou muito, a gente estava ali muito nesse lugar. Você qualificou a mesa quando você montou um conselho desde o início. A empresa nasce com uma cabeça grande, ela já nasce com os instrumentos corretos, os assessores que você usou. Ela já foi aberta com conselho formado. Exato. Já foi aberta organizada para crescer. Na lei de startup. Um SA. Então, SA. Já existe um caminho de um pensamento, né? Quer dizer, eu falo se que tornar grande, né? E eu falo muito o seguinte, você só consegue mirar o que você consegue enxergar. E aí eu acho que você mirou o que você via, porque sua visão é de muito longo alcance, né? Essa capacidade de amplitude temporal sua é muito grande, mas você teve um exercício de qualificação de mesa muito grande. Faz sentido? Total. Aliás, eu aprendi, né? Aprendi com você, né? Naquela empresa anterior, a gente já falava um pouco isso, da qualificação dessa mesa, né? Importância disso? Importância, você falou demais comigo isso na época, a importância de qualificar, e graças a Deus nisso eu acho que eu evoluí e aprendi com seus conselhos, especialmente, né? Mas sem dúvida a capacidade de trazer o sócio primeiro, né? Na época, você lembra, eu estava meio que sozinho na empresa. Eu não precisava de dinheiro na época, eu precisava de sócio. Eu te falava isso. Lembro demais. Eu falava essa frase, eu não preciso de dinheiro, eu preciso de sócio. Na trave o outro, aí você trazia. Às vezes, inclusive, eu me lembro da gente ter conversado com um ou outro. Você lembra? E você assim, tinha uma coisa. Não dava aquela liga, né? E você não. Eu acho que é legal te falar, porque você é um cara muito confiante e assim, um vendedor inacreditável. Eu acho que tu é bom vendedor, você é inacreditável como vendedor. O cara do Palmeiras lá, o Oswaldo, me chama de Og Mandino. Sabe o que foi o Og Mandino, né? É quem escreveu aquele livro, O Maior Vendedor do Mundo. É isso que você é. Então, assim, então, sem dúvida nenhuma, mas tem uma humildade. E eu realmente vejo isso, assim, deixa eu ver, deixa eu perguntar, deixa eu sondar. Então, essa prospecção, né, de perfis para compor essa mesa societária e a turma da tech que você tinha que trazer para poder dar sustentação de tecnologia na empresa, como ela se comporta. Aí, né, Roque, assim, até lembrando do caso, um pouco até de coragem, né, que temos que ter. No dia que eu virei para os dois, hoje o nosso CTO da empresa e o nosso CIO, hoje eles são CTO e CIO da empresa, 2 anos depois, que eu virei e falei, gente, vocês têm que sair desse emprego seus hoje. Não é amanhã, é hoje. Isso era 10 horas da noite lá no Palmeiras, porque eles tinham um emprego, um era da Mercado Livre e o outro trabalhava na Superlógica, se não me engano. Uhum. Eles acabavam o trabalho às 6 horas da tarde e iam para o Palmeiras para me ajudar a fazer o que a gente tinha que fazer. Então a gente virava à noite lá para poder fazer o que tinha que fazer, eles voltavam para trabalhar e aquela coisa. O dia que eu virei para eles, falei, gente, não dá. Não dá. Desse jeito não dá. Vocês têm que sair do emprego hoje. Mas é hoje mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer para tomar um café, vocês dois conversam aí, quando eu voltar eu quero uma proposta suas. E a empresa não tinha nem R$1, né? Nem R$1. Eu, como tinha assinado o contrato com o Palmeiras, eu sabia que eu ia ter faturamento no mês seguinte. Era isso que eu tinha, né? O faturamento ia cair no mês seguinte. E eu virei para eles e falei, vocês têm que sair Lembrando que faturamento desculpa cortar, né, mas só para lembrar como é que você funciona. Você tem que entregar, você tem que faturar e tem que receber. Exato. Mês seguinte. Aí eu virei para eles e falei, vocês têm que sair hoje. Eu falei, vou tomar um café ali embaixo, vocês ficam aí resolvendo. Aí eu voltei meia hora depois, falei, e aí? A proposta nossa é essa aqui. Eu falei, tá bom, tá fechado. Nem regateei, tá fechado. O jeito que for. Mas vocês têm que ligar pro chefe seu agora e amanhã cedo nós temos que estar aqui para trabalhar. E foi isso que eles fizeram. Hoje, além de CTO e CIO da empresa, são sócios da empresa. Já isso que você falou,
naquele formato de ir dando ações para as pessoas que partnership, eu lembro bem que contribuíram para a gente aí nessa jornada que a gente está. Né? Então, não só eles hoje têm ações, né, tem outras pessoas que contribuíram ao longo da jornada aí toda, que têm ações da empresa e que muito merecido, porque quem somos nós para fazer alguma coisa sozinho, né? Legal. Quem somos nós? Não somos ninguém. Cara, e esse papo aqui, se a gente distrai, se a gente distrair, a gente vai longe. Cara, eu queria te fazer uma pergunta mais ligada à questão da liderança-cultura. Porque num processo de crescimento rápido, dessa montagem, dessa qualificação de mesa, imagino que desafios foram criados nesse ponto, assim, de interesses e administrar as pessoas, gente. E você muito pujante comercialmente, como é que você lidou com isso? Como é que você criou base de pensamento, de reflexões nessa parte, na construção da cultura, porque aí a cultura é muito importante que esteja no lugar certo, e da liderança dessas pessoas nesse movimento, cara? Rock, talvez isso tenha sido o meu maior aprendizado na empresa. Nesses 2 anos e meio, assim, talvez esse tenha sido o meu maior aprendizado. Porque eu não sou uma pessoa, assim, originalmente, o vendedor não é essa pessoa de criar cultura, né? Não é. Originalmente, não. Mas eu fui construindo ao longo do tempo. Primeiro, eu sempre achei, e eu acho isso em qualquer relacionamento, seja ele amoroso, seja ele com seu pai, com a sua mãe, você tem que ter admiração, né? Eu sempre acreditei nisso. A admiração é que faz as pessoas te seguirem, independente de dinheiro, independente de o que você fala e principalmente a coerência do que você fala, né? Então, num crescimento rápido desse, eu acho que grande parte da cultura que a gente conseguiu colocar na empresa é especialmente a cultura colaborativa. Vou dar um exemplo muito recente. Ontem, dia 19 de março, nós precisávamos de fazer uma entrega para o Flamengo hoje, de manhã. Eu estava até as 3h30 da manhã, com todas as pessoas da TI da empresa, testando uma funcionalidade nova que o Flamengo nos pediu, que nós precisávamos entregar hoje de manhã. Então eu estava junto com as pessoas até as 3h30 da manhã, fazendo os testes, que eu não sou tester, mas estava lá testando junto. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, colaborativo, né? Nós somos colaborativos, a empresa tem uma cultura colaborativa muito interessante, e o nosso negócio, ele traz isso, porque a gente trabalha domingo, feriado, domingo à noite, sábado à noite. Enquanto está todo mundo divertindo, a gente está trabalhando, porque a gente trabalha com futebol, a gente trabalha com eventos, né? Eventos que são geralmente finais de semana, futebol, final de semana, quarta, domingo. Então, eu falo para todo mundo, quando eu vou fazer entrevista de emprego, eu falo, gente, se você está querendo ir para um lugar tranquilo, não venha para cá. Porque aqui nós somos tudo, menos tranquilo. Nosso negócio é assim, acelerado, nós somos ligados à tomada acelerado em 200 km por hora. Então não venha para cá se você quer ter uma vida tranquila. Aqui você não vai ter uma vida tranquila. Se você gosta de aventura, gosta de não ter uma vida tranquila, a empresa para você trabalhar é essa aqui. Então essa cultura, especialmente da colaboração, eu acho que é uma cultura muito enraizada na empresa, de fazer do jeito que você falou, e faz, depois a gente vê como é que fatura, depois a gente vê como é que recebe, é outra coisa, né? Isso é realmente interessante. Mas eu tive que aprender isso. Foi um aprendizado. Você me acompanhou, você sabe o aprendizado que foi isso, assim, de gestão, né? A gestão, especialmente das pessoas. Acho que foi muito interessante. E é muito legal, cara. A gente tem um quadro aqui, Ricardo, que a gente chama de cicatrizes do jogo. O que é isso, cara? A gente quer... cicatriz é aquilo que, se existe, é porque você já sobreviveu, então é um primeiro caminho, mas ele está marcado na sua pele ali, né, para você poder, de alguma maneira, se lembrar que você se machucou e que se curou, e ele sempre deixa uma lembrança de aprendizado. O que você colocaria para a gente nessa analogia das cicatrizes do jogo, no seu movimento empreendedor, empresário? Você que teve múltiplos negócios, né, porque aqui a gente te coloca muito nessa posição de bipés com esse destaque todo, mas é uma história de empreendedorismo, de empresariado em vários negócios de diversos segmentos, imobiliário, Estados Unidos, enfim, você é um cara que conseguiu construir sucesso por onde você passou. Mas que cicatriz é essa que está na sua pele aí, que você fala, poxa...
Bom que me lembre, Eu acho que cara, fica para todo mundo aí aprender. eu acho que a principal delas, sem dúvida alguma, é escolher as pessoas certas para estar na jornada com você, assim, os sócios, especialmente. Acho que essa cicatriz, e principalmente a cabeça do sócio, assim, você tem que pensar igual, né? Eu estava aqui fora, antes de entrar aqui para o podcast, estava aqui fora conversando com um dos meus sócios, o Fernando, e estava falando isso com ele, coincidentemente, falando, Fernando, como que a jornada nossa até agora foi de que eu, o Cláudio Colli, que é meu sócio, e o Fernando, que foram os que entraram lá atrás, você lembra disso? Como é que nós nunca tivemos uma divergência? Aliás, divergência, Alto tivemos nível. várias. Não. Tivemos várias divergências de opinião. Mas nós nunca tomamos uma decisão que não fosse unânime. Nunca, nunca. Apesar de eu ter a maioria das ações, de eu poder exercer, entre aspas, o poder, cara, tem uma coisa que talvez seja uma cicatriz, que foi um dia que um dos sócios que eu tive aí no passado, numa outra empresa, que tinha a maioria das ações, bateu na mesa e falou assim, então vamos levar para a Assembleia para a gente votar para ver o que é isso. Quando isso chega, foi exatamente nesse dia, foi nesse dia que eu falei, então para mim não dá mais, chega. Então esse dia acho que me marcou como uma coisa que a gente nunca deve fazer. Assim, mesmo com o poder que você tem, e no meu caso lá eu tinha, que eu fundei a empresa, eu tinha 100% das ações e fui construindo ao longo do tempo, eu nunca utilizei desse poder Isso na BPS. Na BPS. Nunca utilizei esse poder na soberano BPS. poder para poder caminhar. Para poder falar, não, eu tenho a maioria, vai ser assim do jeito que eu estou falando, etc. Nunca, nunca. Então isso eu acho que essa cicatriz me marcou do que nunca fazer isso, né? Mesmo você tendo pequena parte, ou muita parte, ou etc., cara, o consenso compõe, tenta ser convincente naquele seu argumento e perde. Eu perdi às vezes, tá? Algumas vezes eu perdi. Os meus sócios e as pessoas que eu conversei, o meu conselho, às vezes eu perdi. Às vezes, mesmo tendo a caneta na mão, pra você ter uma ideia, eu assino pela empresa sozinho até hoje, né? Assim, eu não tenho um conselho formal no sentido de que fique me cobrando alguma coisa ou que eu tenha que relatar o conselho alguma coisa. Eu assino e tomo a decisão, mas eu nunca fiz. Mesmo eu tendo o poder de fazer, eu nunca fiz. Então, acho que isso é interessante. Legal, legal demais. Você trouxe aí reflexões para quem está montando mesa. E tem a gente tem um espaço aqui que é um outro quadro que eu gosto muito, que é Se Eu Soubesse Antes. Aí uma perspectiva não só da cicatriz, mas o que você domina, sabe hoje? Porque no final, né, Ricardo, a gente sabe que a gente demora para aprender a saber o que a gente está fazendo. A gente acha que está fazendo. Então é uma pergunta que eu sempre faço para empresários e empreendedores. O que você acha que você está fazendo, né, como estratégia? Demora um tempo. Estou falando de mim, na minha composição. Eu montei eu tenho uma visão. É maluco porque eu previ ter um ecossistema pensando de uma maneira mais coletiva, mas toda a minha base de desempenho na minha vida foi individual. Então, quando eu me peguei, poxa, mas o que eu faço agora? Porque eu não sei, eu não sei coletivamente nessa história, eu sei liderar e com energia, com firmeza, mas eu não. Então, por isso que eu brinco, que às vezes a gente vai descobrindo no caminho o que a gente acha que está fazendo. O que você falaria para o Kadar de 20 anos de idade, de 30 anos de idade, que você sabe hoje, fala assim, pô, isso é a dica de ouro, e com isso na mão eu faria muito mais, ou muito mais rápido. Essa é uma questão difícil para você, porque mais rápido do que você conseguiu fazer agora. É difícil. Mas lembrando que é uma reflexão que eu tive outro dia, porque uma coisa que eu falo muito, né, Ricardo, é assim, o sucesso vem da noite para o dia, desde que você trabalhe absurdamente, ininterruptamente por 10 anos com as pessoas certas. Então vem da noite para o dia, depois de 10 anos, ou seja, então você tem uma jornada anterior que te qualifica, te cacifa para estar... O que você contaria para esse Ricardo de 20 anos atrás? Antes de falar sobre isso, eu vou só contar um outro caso também, que nesses dias assim eu tô meio saudoso, tá? Então, é interessante. Eu tava outro dia revendo minhas fotos antigas, a gente vai passando assim, né? Pelo telefone, às vezes, vendo algumas fotos antigas, e eu peguei uma foto de 6 de dezembro de 2022, que eu estava saindo do Palmeiras, do clube social do Palmeiras, às 4h39 da manhã,
E eu mandei essa foto para uma funcionária nossa até hoje, que é a Juliana, dizendo o seguinte, ainda vão falar que é sorte. Eu escrevi isso na foto, Legal. falei assim, ainda vão dizer que é sorte, né? Eu saindo do Palmeiras às 4h39 da manhã sozinho, instalando equipamento, aquela loucura, eu ainda falei, ainda vão dizer que é sorte. Então eu peguei essa foto e achei sensacional, porque tem a ver... É uma ótima imagem. Tem uma imagem, essa imagem aí. Mas, cara, eu tenho uma coisa assim, ao longo da minha vida, e aí o Ricardo de 20 anos, é interessante você ter falado dessa data, que foi essa idade, que foi exatamente a idade que eu abri minha primeira empresa. Eu estava na faculdade de engenharia ainda quando abri. E eu nunca tive dificuldade, sinceramente, de escalar as coisas muito rápido. Eu nunca tive muito essa dificuldade. O que eu tive uma dificuldade no início da minha carreira profissional, que hoje eu falaria para aquele Ricardo lá atrás, seja extremamente verdadeiro com os seus sócios, com os seus parceiros, etc. Extremamente. Nunca esconda absolutamente nada. Porque tem um fato na minha vida, que eu acho que você sabe desse caso, eu já devo ter te contado ele alguma vez, que eu tinha uma grande chance de ter feito um negócio sensacional na minha época, que eu tinha 20 e poucos anos, que eu ia, sinceramente, explodir um negócio maravilhoso e que só não foi para frente porque eu escondi uma informação que a gente, na época, estava muito apertado financeiramente, a empresa, nossa empresa na época, eu escondi essa informação do meu sócio, que era uma empresa muito maior, eu escondi essa informação. Esse esconder a informação fez com que o negócio se desfizesse completamente. Então hoje, eu aprendi de lá para cá, eu nunca mais escondi nenhuma situação, sejam dos sócios, dos parceiros, dos conselheiros, do que for, nunca esconda, porque a verdade vai aparecer uma hora e quando ela aparece, é nesse momento que você cai pelo descrédito que você causa nas outras pessoas. Então, a gente ter credibilidade, eu acho que é um pouco na credibilidade, a gente ter credibilidade na jornada, para mim, hoje, eu falaria para essa pessoa lá de 20 anos, que é o mais importante, pelo menos, a confiança, a credibilidade, para mim, eu acho que fez a diferença na minha vida. Que legal, legal. Essa imagem aí dos 20 anos, e a gente vai aprendendo, né? Esse exercício ele é muito interessante, porque o grau de maturidade que essas experiências vão nos dando, ela não é para todo mundo, né, Ricardo? Não é o fato de você cair ou de você se machucar ou de criar cicatriz, como a gente falou agora há pouco, que vai te dar o aprendizado. Tem uma análise crítica, tem um reconhecimento humilde. Engraçado, esse caso eu não conhecia. Não. Assim, não. Roque, tem uma coisa importante que é bom dizer. E legal saber que esse é uma base, porque eu vejo você muito assim, você dá toda a notícia. Toda a notícia. Ruim, boa. Exatamente. Assim, será que eu não seguro? Assim, não é nem segurar. Não, é só o seguinte, pô, mas a notícia é tão boa, mas assim, será que não dá pra esperar pra ver se você solta? Eu acho que... E ruim também. Não. Teve até uma vez que eu acho que você, depois de uma reunião de conselho, você me chamou e falou, cara, tem coisa que a gente não precisa falar. Você falou comigo, tem coisa que a gente não precisa falar. Eu falei, Roque, mas eu sou assim, eu vou falar tudo. Foi mesmo. Então é isso, porque é tão legal saber que veio disso, porque é isso mesmo, cara. E outra coisa, viu, Roque, importante dizer, assim, eu me quebrei a cara muitas vezes, né? Assim, ao longo da minha jornada, aí não foi só sucesso, não. Eu quebrei uma vez, né? Até por conta desse fato específico que eu tô contando aqui, eu quebrei. Minha empresa quebrou, construtora, quebrou. E teve muita coisa que eu nunca fui uma pessoa... Eu sempre fui muito inquieto, né? Eu acho que pela primeira vez, para ser bem sincero, que eu foquei num negócio, que você me falava muito isso, que eu foquei e que eu não queria ouvir falar de outros negócios na minha vida, foi essa vez. Você lembra? Eu atirava para tudo quanto é lado, eu tinha 10 negócios, eu tinha 10 coisas, eu olhava construtor, eu olhava estacionamento, eu olhava negócio de energia, eu olhava tudo, loteamento, eu olhava tudo ao mesmo tempo. Né? E eu gostava disso, isso me dava energia, se eu ter muita coisa para fazer, eu achava a coisa mais maravilhosa do mundo eu ter muita coisa para fazer. O único negócio que realmente, na minha vida, ou seja, com 50 anos de idade, eu aprendi depois de 50 anos, que eu realmente foquei, falou, não adianta me oferecer mina de ouro, produzindo, não tendo que botar R$1 e dando dinheiro que eu não vou olhar, eu vou olhar só para esse negócio aqui, e aí realmente aí isso aconteceu. Você botou a energia só nisso. Cara, assim,
papo aqui vai. Bora. Eu queria dizer para você, Ricardo, assim, cara, muita admiração pelo que você está fazendo e muito, muito feliz ali de ver você nesse movimento. Acho que você tem um merecimento muito grande, você acabou criando um valor incrível nesse processo que você está fazendo, mas a forma de construir isso também eu acho que é bem legal destacar. Eu acho que você tem muito mérito nesses aprendizados e eu acho que é muito bacana essas suas reflexões aqui trazendo e eu anotando aqui. Eu tenho falado muito de CLAR, que é um modelo de desenvolvimento, método que eu estou construindo para ajudar as pessoas a compreender, né, para dar clareza para as decisões empresariais, para as decisões da vida. E CLAR é contexto, lucidez e amplitude. Contexto, capacidade de ler o mundo, que é bater o olho na sala e ver o que está acontecendo. Lucidez, que é a capacidade de não deturpar a realidade quando a emoção vem, para o bem e para o mal. Então, enxergar toda hora, né? Isso é muito difícil de manter a lucidez quando a notícia é muito boa. E, puxa, é o Palmeiras que eu vou fazer, é o Maracanã. Puxa, peraí, pé no chão, essa hora é difícil. Ou quando toma uma rasteira, difícil saber. Então, isso é muito difícil. E amplitude, que é a capacidade de ler mundo. Comentei aqui agora há pouco. Ler o mundo na questão da causa e efeito do tempo. O que é causa, o que é efeito disso. Então, com essas três coisas, você vai ter clareza, né, na vida para gerar sabedoria. Cara, é impressionante como você está treinado nessas três palavras. Tanto de contexto, de leitura de contexto, como de lucidez. Né? E eu sei que você é um cara agitado, você vem com sangue meio árabe. Meio árabe, né? Mas aprendi, viu, Rock? Coisa que eu aprendi, a minha esposa até fala. Hoje eu falei, Ricardo, você não se emociona mais assim, né? Com as notícias excelentes e com as notícias também ruins que vêm, claro, né? Parece que você, assim, eu costumo falar, parece que a água lá de casa tem Rivotril. Assim, você não meio que não... Você é o mineiro que saiu de Belo Horizonte para vir para São Paulo, ficou tranquilo. Ficou tranquilo, cara, assim, né? Apesar de agitado, como você sabe que eu sou, claro. Mas eu aprendi também a não me levar muito pelas emoções. Um aprendizado, cara. Acho que esses últimos 2 anos e meio, 3 anos aí, e até os tombos que eu tomei nos últimos anos também, os últimos, sei lá, 10 anos também, cara, me ensinaram muito. Que legal. Então, isso, bacana. E aí você vai me permitir fazer a mesma coisa. A admiração que eu tenho por você. Como eu disse, você é um dos responsáveis por esse sucesso, né? Tanto é que você está na empresa nossa até hoje, como conselheiro. Eu sempre te ligo, às vezes, quando a gente precisa trocar alguma ideia. O Rock é interessante, porque como o nosso conselho era no escritório, antigo, e geralmente você fazia presencial, você era o único que fazia presencial, a gente ficava mais 2 horas depois da reunião de conselho. Comentando a reunião. Comentando a reunião. E comentando o que está certo, o que está errado, como é que você está fazendo, etc. E tal. Então, você é um responsável por isso. Então, eu admiro não só os movimentos que você está fazendo, mas especialmente como você foi, para mim, um conselheiro individual. Você foi muito mais do que um conselheiro da empresa, muito mais até individual para mim do que da empresa. Da empresa é óbvio que você faz esse papel muito bem, tanto é que é de outras empresas também, mas individualmente para mim foi muito importante. Então, obrigado aí por essa jornada que você fez junto. Que bom. Eu acho que para mim aquela troca ali que a gente tinha sempre no escritório, né, mesmo eu sendo achincalhado do próprio escritório, foi maravilhosa, né? Que é a construção eu escutei isso outro dia, fiquei muito feliz, o ecossistema tem me ensinado muito. A gente tem um parceiro que eu sei que também ajudou a Bipes aí no processo, o Roberto Benatti, sim, craque, contador de história incrível, tanto que está nos Estados Unidos, voando, crescendo, e ele me contou uma coisa que eu achei muito legal, porque demonstra, para mim é uma questão de caráter muito grande. Primeiro, a gratidão, eu acho que a minha intolerância à ingratidão na minha vida hoje é muito grande, porque eu acho que isso é uma coisa que... Então, esse é um ponto. E você está falando aí a questão da vibração com a coisa que acontece com o outro.
Então, o Benatti, ele, quando estiver no Brasil, certamente vai estar aqui com a gente, porque gostaria muito de ter esse momento com ele aqui também. Ele falou assim, Roque, eu estou muito acostumado a fazer parceria e tem gente muito talentosa, muito empreendedora e tal, mas aqui na Mater, tá falando da gente, do nosso jeito de fazer, é muito legal porque você de fato está tentando ajudar a promover esse crescimento. Então, assim, toda vez que é para crescer na vida, eu tive, de alguma maneira, todo mundo me apoiando e tal, mas é aquela hora que eu falo assim, bom, se você crescer e mudar, você vai me deixar para trás. Então, aquele sentimento de perda sempre me travou em grandes movimentos, em grandes parcerias que ele teve. E contigo é o seguinte, cara, você não tá nem aí, você tá querendo que o negócio desenvolva. É isso. É porque é um princípio do funcionar, sabe? Assim, as coisas têm que funcionar. Eu gostaria muito que o Brasil estivesse nesse lugar, das coisas funcionarem, né? A gente já falou muito de modelos de sociedade, já falou muito de países desenvolvidos. Tem que funcionar. Então, quando a gente tinha a oportunidade de ver, e eu sempre cito, né? Você já teve em alguns momentos do nosso, eu sempre estou trazendo esse case BPS, eventualmente para os sócios, eventualmente para os clientes, para entender o que é tomar decisão, construir premissas, ter apetite por risco, essa dúvida excessiva, especialmente na geografia nossa lá em Minas Gerais, que a gente que é de Belo Horizonte. A gente pode falar, a gente pode falar, a gente está aqui em São Paulo, mas a gente é de Belo Horizonte, a gente pode falar. A gente pode falar mal, os outros não podem não. Não pode não. Mas assim, eu fico muito feliz de ouvir isso de você, você sabe o carinho e o respeito que eu tenho pelo que você está fazendo e pelo que você representa, e que bom, sabe, que a gente possa ter um case tão significativo hoje no grupo, e quando a gente pensa no ecossistema e como isso deve funcionar e tal, até ter a prova de que eu já estava pensando, faz sentido. Não, de tudo que você estava construindo, foi materializado. Exatamente. Né? Então, assim, tem uma coisa muito bonita nisso, que eu valorizo bastante, e aí eu acho que BPS, eu acho que muito breve, do jeito que a coisa está caminhando, as notícias serão cada vez melhores. Eu acho que você tem um caminho brilhante, trilhado, mas muita coisa para acontecer. E, cara, assim, sucesso, porque é o que você merece. Valeu. Cara, deixa aí, a gente tá aqui já, né, no finalzinho da nosso papo, que como eu falo, é isso, esse podcast também tem esse potencial, tem uma horinha aqui, ele pode durar mais 3 horas do pós, mas eu acho que, conta pra mensagem final, cara, o que você deixa de mensagem final nesse seu movimento aí? E seja bem-vindo sempre nos nossos ambientes, no nosso ecossistema. Roque, eu falei muito, a mensagem final que eu deixo, eu falei muito de você, né? Mas eu queria aqui deixar como mensagem final a Mater, como um todo. A Mater não é só você, né? Em todo momento da nossa jornada aí, você introduziu pessoas dentro da nossa jornada que foram importantes, né? Seja com as empresas, seja com as pessoas individuais, você e o grupo seu que você representa, o Grupo Mater, sempre esteve presente aí com a gente, talvez nos últimos 6 ou 7 anos a gente tem construído essa relação aí. Então a importância de ter, acho que a minha mensagem final é a importância de ter do lado da gente pessoas que torcem pelo nosso sucesso. Porque são muito poucas as pessoas que ficam felizes quando a gente dá certo, quando a gente consegue, muito poucas. Eu, graças a Deus, consegui desenvolver isso dentro de mim. Assim, eu torço pelos meus amigos, eu torço pelas pessoas terem sucesso, não importa se ele tem mais dinheiro, menos dinheiro, mais sucesso, menos sucesso, cara, eu torço para eles. Então, você é esse tipo de pessoa, e eu sinto que o grupo inteiro seu é esse tipo são todas as pessoas assim. Vocês ficam felizes quando as coisas dão certo, quando as coisas funcionam. E ainda mais a gente que, vamos dizer, o embrião da empresa foi dentro do Grupo Mater. Então, o que você falou aí também, para mim, uma coisa que eu prezo muito é a gratidão. Então, a minha mensagem final é de gratidão, né? Pelo Grupo Mater, por você, obrigado, pelas pessoas que fizeram a jornada chegar até aqui. E ainda temos muito ainda para caminhar pela frente. Espero que você continue durante muito tempo com a gente ainda. Essa frase, para mim, ela tem um poder muito grande por causa do propósito do grupo. Fazer a diferença na vida de quem quer fazer diferente. É isso.
E esse rapaz aqui quer fazer diferente. Pensa no rapaz que quer fazer diferente. Gente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Siga a Mater e todas as nossas empresas nas redes sociais. E em breve, mais materializando para vocês. Valeu!